Olá! Sabe aqueles problemas que parecem que nunca vão embora? Aqueles bem profundos, bem persistentes? Hoje, a gente vai mergulhar numa história antiga para tirar de lá um mapa, um guia prático para resolver exatamente esse tipo de situação. Para começar, vamos imaginar o cenário: uma nação inteira em crise. Pensa só, 3 anos de uma fome misteriosa, é um período de perda, de escassez, devastador. E se a gente parar para pensar de formas diferentes, essa sensação de crise ainda ecoa bastante hoje em dia, né? Essa fama antiga funciona como uma metáfora muito, muito forte. É sobre o que acontece quando a gente simplesmente empurra os problemas com a barriga, sabe? Quando ignoramos as questões que não estão resolvidas, seja na vida pessoal, numa empresa, onde for. É como a frase diz: problemas não tratados trazem perda, miséria e escassez. É quase como abrir a porta e convidar o caos para entrar. Ok, então o cenário é de crise total. E aí entra o rei Davi. Mas o interessante é que ele não se contenta em buscar soluções óbvias, superficiais. Não. Ele decide ir mais fundo, buscar a raiz, a verdadeira origem do problema. E qual é o primeiro passo dele? O texto diz: Davi consultou o Senhor. Isso aqui é fundamental. Em vez de fugir, de apontar o dedo, de terceirizar a culpa, ele vai de frente. Ele busca uma sabedoria que está além dele. É o primeiro passo desse modelo que estamos vendo. Ter a coragem de consultar, de fazer a pergunta certa. E a resposta que ele recebe, olha, é daquelas que ninguém espera. Ela não aponta para nada que ele fez. Pelo contrário, a resposta desenterra uma injustiça antiga, uma coisa que estava lá, ó, esquecida no porão do passado. O diagnóstico foi esse: um pecado, digamos, institucional. Algo cometido pelo rei anterior, Saul. E aqui tem uma lição que é bem desconfortável, mas, nossa, é muito importante. Às vezes, somos chamados para resolver problemas que não fomos nós que criamos, para lidar com crises que são uma herança. E mesmo assim, elas estão ali, no nosso colo e precisam de atenção. Beleza, Davi ouviu o diagnóstico e acreditou. Ele entendeu que não adiantava só pedir desculpas. Trazendo para os dias de hoje, pensa só. Não basta admitir um erro, né? A verdadeira solução exige uma reparação. E não qualquer uma. Uma reparação que custa caro e, o mais importante de tudo, que seja eficaz. A palavra-chave aqui é reparação. O ato de consertar o que foi quebrado. E Davi é direto. Ele vai até os gibeonitas, as vítimas da injustiça, e pergunta: o que posso fazer para reparar o que foi feito? E a resposta deles não é dinheiro, não é terra, eles querem justiça. A exigência brutal. 7 descendentes, homens de Saul, precisam ser executados. Um preço altíssimo, mas era o preço para reequilibrar a balança. Essa parte é dura, eu sei, mas ela ilustra um princípio muito forte. Quando se falha em fazer os reparos necessários por erros do passado, mesmo que seja custoso, mesmo que seja difícil, permite-se que os problemas apodreçam, que eles se agravem, e no fim das contas eles acabam bloqueando o futuro. Mas calma, a história não acaba com essa execução. Longe disso. Agora vem a virada na trama. Um ato de luto profundo, de uma perseverança que é inacreditável. E tudo isso acontece por causa de uma mãe. O nome dela era Rispa. Olha só o que aconteceu. Depois da execução, os corpos dos 2 filhos dela e dos outros 5 foram deixados lá, expostos. Um fim humilhante, sabe? Incompleto, desonroso. Para a cultura daquela época, isso era terrível. Era como se a maldição continuasse. E o que essa mulher faz? Por quase 6 meses, gente, 6 meses, desde o início da colheita, lá em abril, até o começo das chuvas, em outubro, Rispa, sozinha, ficou de vigia. Ela protegeu os corpos dos animais selvagens, de dia e de noite, sem parar. Essa vigília incansável dela era muito mais do que luto. Era um protesto, silencioso, mas ensurdecedor. Um grito por justiça, por dignidade. Uma recusa teimosa em aceitar uma solução pela metade. E funcionou. Esse ato incrível de perseverança da Rispa funciona. A coragem dela finalmente chega aos ouvidos do rei e o move para a ação. Ela o força a terminar o serviço, a fechar o ciclo de uma vez por todas. Inspirado por ela, Davi não só recolhe os ossos dos que foram executados. Ele vai além.
Ele também busca os ossos do próprio Saul e do seu filho Jonatas. Para quê? Para dar um sepultamento digno para todo mundo. Percebe a profundidade? Ele não resolve só o problema imediato. Ele aborda a história inteira daquele problema, encerrando de vez aquele capítulo tão doloroso. E só então, só depois que tudo isso foi feito, o texto diz: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. A cura, a bênção, a chuva só vieram depois que o problema foi total e completamente sepultado. A resolução completa é a única que funciona de verdade. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa história antiga nos dá um mapa, um roteiro claro de 4 passos. Primeiro, consultar. Encarar o problema e buscar um diagnóstico real. Segundo, diagnosticar. Acreditar na resposta, mesmo que ela seja dura. Terceiro, reparar. Fazer o que for preciso, mesmo que custe caro. E por último, o passo que Rispa nos ensinou: sepultar. Ir até o fim, não deixar pontas soltas. E essa narrativa tão antiga nos deixa com um desafio bem atual, né? Olhando para os nossos próprios porões, para os problemas não resolvidos, a pergunta que fica é: o que impede que aquilo que precisa ser encerrado de vez seja de fato finalizado? Temos a coragem, não só de começar o conserto, mas de levar a reparação até as últimas consequências?